Queridos amigos, queridas amigas, queridos internautas que nos assistem pela TV da Mansão do Caminho, que nós possamos estar em paz e, de certa forma, dedicar essa noite também ao querido aniversariante de amanhã, o nosso Divaldo Franco. A Bahia, assim como Pernambuco e o Nordeste, ela tem uma coisa curiosa, porque o prato principal é o que nos chama a atenção. Mas, às vezes, aqui tem um acarajé, tem um abará, que é muito bom, né? Tem uma entradinha, né? Então, hoje vamos fazer uma entrada, não é o prato principal é amanhã. Então, tenham paciência, misericórdia e caridade. O príncipe Arjuna, em determinado momento, como conta a tradição do hinduísmo, um dos principais livros, ou o principal livro do hinduísmo, o Bhagavad Gita, que seria traduzido como Sublime Canção, traria uma conversa do príncipe Arjuna com Krishna. Krishna seria a figura do seu conselheiro, e o príncipe Arjuna estava, de certa forma, angustiado, porque ele precisava fazer uma guerra. Ele precisava travar uma batalha. Ele, como um príncipe Pandava, digamos assim, ele precisava, na realidade, guerrear contra os primos. E eram os primos de outra linhagem, mas que guardavam alguma semelhança, os príncipes Kauravas, o povo Kaurava. Então ele estava profundamente angustiado, triste, porque ele não queria travar essa batalha, porque se tratava da própria família. E então foi ao encontro do Krishna como seu conselheiro, e o Krishna, ao longo do Bhagavad Gita, vai trazer um tratado dizendo que sim, Arjuna, é preciso travar essa batalha, é preciso travar esta guerra, porque você, como representante Pandava, precisa ganhar dos Kauravas para podermos estabelecer a plenitude, o Samadhi, a evolução. Esse livro chama a atenção da história humana e nós podemos encontrar as mais diversas traduções, como, por exemplo, a tradução do próprio Gandhi, com seus comentários, de como esse livro trouxe um estímulo e um entendimento sobre a vida humana. Obviamente, a batalha proposta pelo Bhagavad Gita não é uma batalha física, é uma batalha íntima. É uma batalha que se efetua na nossa intimidade. Entre as nossas características iluminadas, o príncipe Pandava, né, que seria o Arjuna, e as nossas características difíceis, os Kauravas. E é preciso travar essa batalha interna para que nós construamos uma realidade interior virtuosa. Possamos, portanto, galgar evolução e criar o nosso Samadhi, ou seja, atingirmos uma perfeição. Nós queríamos, então, na perspectiva da noite, pensarmos nessa batalha que todos nós somos convidados a travar, na nossa intimidade, a fim de conseguirmos alcançar um pouco mais de plenitude. Utilizando os códigos da psiquiatria, nós podemos dizer que os príncipes, que são o defeito, que são as imperfeições, que são os Kauravas, nós podemos simbolizar com dois grandes diagnósticos, que são os psicopatas e os narcisistas. Se quisermos uma terminologia mais técnica, um transtorno de personalidade antissocial e transtorno de personalidade narcisista. Na psiquiatria, diferentemente do que o comum nos imagina, os diagnósticos não são classificações morais. Quando eu digo que alguém está passando por depressão, eu não estou dizendo que essa pessoa, é uma pessoa moralmente inferior, ou uma pessoa que tem um caráter pior, ou uma pessoa sem fé. Quando eu estou dizendo que alguém está com um transtorno de pânico, eu não estou fazendo uma classificação de evolução espiritual. No entanto, para toda regra tem alguma exceção. E a exceção dos códigos da psiquiatria, que de certa forma, sim, nos falam de uma evolução perturbada, de um estágio inferior, está posta na psicopatia e no narcisismo patológico.
Mas não é o narcisismo que a gente vê descrito nas redes sociais, do Instagram, etc. Porque quase todo mundo o é nessa característica. Porque quase todos nós, na verdade todos nós, temos o que o Freud e a psicanálise vai dizer de um narcisismo primário. Um narcisismo que é estruturante, que faz com que nós possamos nos amar. Se pegarmos uma linguagem espiritista, encontraremos Allan Kardec falando do instinto de conservação. Esse instinto de conservação, ele dá tanto a margem da criação do auto-amor, quando faz com que a gente olhe para a nossa vida e tente se conservar, como também dá margem ao egoísmo, quando nós pensamos apenas na nossa vida, apenas nos nossos, e aí tentamos preservar os nossos em detrimento dos outros. Como vemos, portanto, no pensamento espiritista do instinto de conservação, que faz com que a gente tenha um desdobramento da lei de reprodução, que tem um desdobramento na lei de destruição, que tem um desdobramento na lei de conservação, leis morais do Livro dos Espíritos, eles também nos falam de algo parecido do Bhagavad Gita. A mesma origem do mal em nós pode ser uma origem do bem em nós. A mesma força que está posta no universo e tem uma característica destrutiva, pode ser uma força corajosa, construtiva, para que a gente possa enfrentar batalhas. A coragem, no primeiro momento, ela não vem para a nossa mão com as características de uma bravura moral. Em geral, a coragem, o seu germe vem como uma força destrutiva. E por isso que a gente tem tanto medo, às vezes, das emoções como raiva, né? Dessas energias que são mais destrutivas, porque nós temos dificuldade em lidar com essas situações. Pois bem, dentro dos códigos da psiquiatria, nós podemos dizer que, tirando esse narcisismo primário, existem aquelas pessoas que estão num estágio, sim, anterior, inferior, porque se caracterizam uma falha de caráter. A psicopatia, no passado, era um termo genérico para dizer assim, as doenças do psiquismo, psicopatia. Patos é um termo, inclusive, grego, que significa paixão, significa emoção. Para o grego, a felicidade vinha quando nós não estamos envoltos de emoção. A felicidade do grego era apatheia, apatos, ou seja, sem patos, sem emoção. Porque era uma felicidade muito baseada na razão, porque para ele a emoção nublava o pensamento. E aí nós temos o termo patologia, o estudo do campo da medicina, das ciências da saúde, que estudam as doenças. Então, nós começamos a ver, né, como nós temos medo da emoção, como nós temos medo desse outro lado da vida, porque, de certa forma, nós não sabemos muito bem lidar com elas. Então, o psicopata, no passado, era sinônimo de qualquer transtorno psiquiátrico. Com o tempo, psicopata, psicopatia, ficou um termo específico para aqueles que têm transtornos de personalidade antissocial. Pois bem, se pensarmos na briga do Bhagavad Gita, já é um estágio de algum tipo de evolução. Quando travamos algum tipo de guerra íntima, tentando que as nossas virtudes prevaleçam em detrimento dos nossos defeitos, que o nosso lado luz prevaleça em detrimento do nosso lado treva, é porque nós já estamos dando algum passo. Porque antes, num estágio anterior, era um estágio, digamos assim, de uma certa selvageria, né? E essa selvageria não trazia nenhum tipo de angústia, porque não traz a ambivalência. Até que chega algum momento em que nós vamos crescendo o raciocínio, crescendo a razão, crescendo a nossa inteligência, só que em algum momento essa inteligência é usada para destruir, para manipular, para poder entender as mentes das pessoas e, com astúcia, mentir e conseguir o poder. Estamos aí, então, na fase da psicopatia, do antissocial, do narcisista. Em geral, um psicopata é narcisista também. Dificilmente você vai ver um serial killer, que é um tipo mais grave de psicopata, que não vai ser descoberto.
porque ele faz alguma coisa para que seja descoberto. Porque, no final das contas, seria muito triste passar no anonimato. Ele quer aparecer e mostrar para a sociedade o quanto ele foi inteligente de enganar todos e conseguir tiranizar. Então, digamos assim, todo psicopata tem um quê de narcisista, mas nem todo narcisista, né? A gente costuma brincar assim, existe o narcisista do bem, né? E o narcisista do mal. O narcisista do mal é quase um psicopata. Há debate, por exemplo, se Hitler foi um psicopata ou um narcisista, né? Como diz lá em Recife, é trocar 6 por meia dúzia. Né? Não interessa muito o que é que foi, o importante é que foi um tirano. Mas existem alguns, né, que estão no estágio de narcisismo que começam a fazer alguma modificação. E esse estágio de narcisismo, que já mostra alguma evolução, a gente pode dizer que é quando ele começa a sentir alguma culpa. A culpa começa a aparecer na pessoa e ela começa a fazer um passo de modificação, começa a fazer um passo de reparação. Porque no estágio anterior, o psicopata, o narcisista do mal, ele não sente culpa, por motivos diferentes. O psicopata, ele manipula porque ele faz as próprias leis. Ele se acha a lei. O narcisista, ele manipula porque os outros são instrumentos para que ele possa conseguir os seus objetivos. Então, eles não sentem culpa. Quando vem a culpa, já é um sinal de evolução. Como diz Allan Kardec em O Código Penal da Vida Futura, culpa, arrependimento, expiação, reparação. Quando nós sentimos arrependimento, quando nós sentimos algum tipo de culpa pelo que nós fazemos, automaticamente já estamos expiando, sofrendo, porque o arrependimento faz a gente sofrer. E quando isso chega no nosso psiquismo, na nossa vida emocional, já nos coloca em um passo de evolução. Então, vamos tentar pensar, né, de uma perspectiva neurocientífica, o que é que há em comum entre essas mentes tirânicas que conseguem manipular? Usam a inteligência de forma negativa, de forma destrutiva. Usam um tipo de inteligência muito refinada, que é uma empatia cognitiva. Nós chamamos de teoria da mente. Entender o que as pessoas estão pensando, entender o que as pessoas estão sentindo, entender os medos das pessoas para manipular as pessoas. Nós temos a capacidade empática inata dentro de nós. Um neurocientista chamado Giacomo Rizzolatti, ele estava fazendo pesquisas quando, no intervalo do almoço, ele percebeu, na verdade a equipe dele, percebeu que os macacos que estavam monitorados, ao observar o cientista se alimentando, fazendo, portanto, a movimentação, eram ativados no cérebro, não em áreas de observação, áreas visuais, mas em áreas motoras. E perceberam que quanto mais eles faziam, o movimento continuava. Então, chegou o conceito dos chamados neurônios espelho, a capacidade que nossos neurônios, em grande parte das áreas cerebrais, têm de espelhar o outro, as emoções do outro, né, a atitude do outro, espelhar em nós. Então, quando nós vemos o sofrimento do povo do sul do país, nós não estamos passando agora por eles, mas nós estamos sentindo com eles. Não exatamente a mesma coisa, porque é um reflexo, é um neurônio espelho. Nós não sentimos igual, mas somos tocados pela empatia. Então, nós temos a empatia afetiva, é ela que é tocada, que nós fazemos a gente sentir, e temos a empatia cognitiva, que faz a gente entender. O que é que o psicopata, o antissocial, o narcisista do mal, eles têm? Uma dificuldade ou uma incapacidade de ter um sentimento pelo outro. Como eles não têm culpa, eles não conseguem sintonizar. Eles não têm, portanto, empatia afetiva, mas têm empatia cognitiva. Conseguem entender. Então, essa empatia cognitiva desarticulada da empatia afetiva faz com que tenham comportamentos pensando apenas em si, comportamentos egoístas.
Então, elas até entendem o sofrimento do outro, mas se vingam. A empatia, por si só, é uma característica neutra. A gente pode fazer guerras empaticamente falando, nós fazemos guerras empaticamente falando, quando juntamos um grupo empaticamente, porque vê as semelhanças, como diz um neurocientista, a empatia, às vezes, aguça as semelhanças e também aguça as diferenças. E aí a gente se junta no grupo contra o outro, e aí as guerras são feitas. Nesse sentido, usamos a inteligência, num primeiro momento, para o mal. Utilizamos a nossa inteligência para intriga, para manipulação, para o abuso das mais diversas ordens. E por isso, guardamos em nós uma consciência de culpa que não está tão clara, que vem no nosso inconsciente, como diz a benfeitora Joana, mais profundo. Nós temos o inconsciente que diz respeito a essa existência, mas como espiritistas acreditamos na reencarnação. Corrijo, temos certeza da reencarnação. Não é só uma questão de crença, temos certeza da reencarnação. Então, sabemos que no nosso inconsciente, aquelas coisas que nós não lembramos, por um acréscimo da misericórdia divina, temos também registros do nosso passado de delinquência, do nosso passado, portanto, psicopático, do nosso passado narcisista, do nosso passado tirânico. E essa tirania, ela se revela como reminiscências de culpa, memórias meio encobertas, emoções que a gente não consegue entender bem, porque não está tão claro, não é consciente. A gente chama de consciência de culpa, porque está na nossa consciência, porém, no nível obscuro, o inconsciente profundo. E a nossa grande batalha, na atualidade, é podermos dar vazão ao nosso lado luz, sem nos acharmos totalmente iluminados hoje. Porque seria apenas uma vaidade, como diz o Eclesiastes. Vaidade da vaidade, tudo é vaidade. Mas entendermos que nós também não somos os Kauravas de ontem. Como estamos em família, e com a permissão dos benfeitores, e expressamente a permissão do Divaldo, eu queria colocar em pauta uma história que exemplifica bem a luta entre os príncipes Pândavas, que tentam se iluminar e nos iluminar, e os Kauravas, que tentam nos destruir e destruir o povo. Se pudermos sair dos códigos psiquiátricos e entrarmos na história reencarnatória, queria compartilhar o nome de uma dessas características Kauravas, trazida pelo Victor Hugo, no livro Sublime Expiação, que eu contei aqui em janeiro a história, mas não sabia, naquele momento, as coisas que depois vieram à tona ao rememorar esses conteúdos inconscientes, essas memórias inconscientes. Porque 1.500 anos atrás, ou melhor, 500 anos atrás, nós temos um livro chamado O Príncipe, que se você abrir, de Nicolau Maquiavel, você vai encontrar a seguinte característica. É um tratado de como ser psicopata. É um tratado de como ser tirano, porque ele se inspira nos tiranos, especialmente em um chamado Cesare Borgia, que ele cita várias vezes no livro O Príncipe. Ele foi, durante um tempo, conselheiro do Cesare Borgia. E, em determinado momento, o Maquiavel vai narrar a seguinte fala. Seria muito bom que os príncipes honrassem as suas palavras. Seria muito bom que eles vivessem uma vida honrosa. Nós sabemos disso. Porém, a história nos mostra que os príncipes que ganharam, que prevaleceram, foram aqueles que desonraram a palavra. Foram aqueles que usaram a astúcia para manipular as mentes do povo e dominar. Baseado nisso, ele faz toda uma proposta
inspirado, né, na análise de vários tiranos governantes, portanto, psicopatas, né, narcisistas, que estavam no poder naquele momento e eram um modelo de referência para muitos de nós. E então, o resumo do livro é o que a gente conhece como os fins justificam os meios. Se a finalidade é ter poder, não importa o que eu possa fazer. Ele vai ensinando e vai dizer, por exemplo, em determinado momento, que o Cesare Borgia foi uma figura notável, inclusive melhor do que os florentinos, porque trouxe paz para o povo, apesar de ser considerado cruel. Ele trabalhou diretamente com Cesare Borgia. Leonardo da Vinci projetou durante 2 anos algumas armas militares para o Cesare Borgia. E o Cesare Borgia, com cerca de 16 anos, foi nomeado cardeal, né, pelo Papa. E o Papa, porque naquela época a história do papado, a história do cristianismo tem algumas coisas um tanto quanto diferentes. Então, o Papa tinha uma família, né, longe do papado, digamos assim. E os 2 principais filhos desse Papa, o Papa Borgia, era o Cesare e a Lucrécia. Lucrécia, que foi inclusive nome de novelas, né, do Victor Hugo. Porque, coitada, jovem, com cerca de 12 anos, era manipulada pelo pai, o Papa, e pelo próprio Cesare também, para poder fazer essas trocas de poder. Cesare domina a chamada Emília Romana, que fica no norte da Itália, uma região que é próxima da Úmbria, a Úmbria do Francisco de Assis, a Úmbria que 3 séculos atrás, porque estamos aí em 1500 mais ou menos, havia trazido esse ressurgimento do cristianismo pela vida de um apóstolo notável, que conseguiu ser ele próprio a figura do amor na terra. A Úmbria, que tem Clara de Assis, mostrando também um exemplo do amor, mas que fica arrasada, assim como o norte da Itália, por essa governança que o Cesare Borgia, junto com outros, conseguiu fazer. Pois bem, ao lado do Cesare Borgia, vários de nós lá estivemos. Vários se comprometeram com essa história. Um deles, o livro traz com o nome de Giuliano, que era um jovem, morre com 25 anos de idade naquela reencarnação, abandonado, né? Pensava ele pela mãe, na verdade ele pensava que a mãe havia morrido, e foi criado pelo pai, que não o amava, e pela madrasta, que naquele momento também não o amava, porque quando via a figura do Giuliano crescer, lembrava-se da própria esposa, né, do marido. Então, essa mulher foi tentada tirar do mapa, e ele cresce sem o afeto, cresce sem o amor. Mas com a educação formal, a educação dos livros, e a educação da música. Era um alaudista. O alaúde é um precursor da guitarra espanhola, um precursor do nosso violão. Era também um exímio esgrimista, era um arqueiro. E com essas características ele sai da casa do pai e vai até a corte dos Borgias. E consegue galgar muitas posições, aprendendo com o príncipe que se tornou o modelo de Maquiavel para falar sobre como ser astucioso, como ser, portanto, um aprendiz, né, dessas psicopatias destrutivas, como dar vazão ao nosso lado Kaurava. Ele consegue, né, um sucesso na corte, se torna o chefe da guarda pessoal do Cesare Borgia, depois de um tempo, chefe de algumas questões militares. Então, muitas das questões que o Cesare Borgia, né, acaba trazendo para o seu perispírito, esse jovem Giuliano também traz para o próprio perispírito. E quando, no momento final da sua existência, ele acaba se reencontrando com a mãe, que no nome do livro tem uma condessa Isabel Lunardi, que ele pensava que estava morta,
ele acaba se apaixonando, porque naquele momento ele não sabia o que era o amor de mãe. Ele conhecia o que era o amor carnal. E como o amor carnal é que gritava ao seu ser, no complexo de Édipo real, histórico, ele se apaixona pela mãe, e quando tenta tirar a vida da mãe, numa cena horrível, né? Curiosamente, depois daquela palestra de janeiro, nós voltávamos, eu e o Mário, com o Divaldo, ele contava a cena, o cheiro, como ele foi levado a ver, né, pelo Victor Hugo. Porque o Juliano encarcerou a Condessa, sem saber que era mãe, encarcerou a Beatriz, tenta matar a Beatriz e a mãe se interpõe. Quando ele percebe que a mãe percebe que era o filho que ela pensava que havia perdido, as direções são opostas. A Condessa o perdoa, a Condessa o abraça espiritualmente. E quando desencarna, é recebida pelo conde que havia desencarnado antes dela, por benfeitores, e traçam a trajetória que iremos falar mais na frente. É espetacular, inclusive no movimento espírita. Enquanto o Juliano, tomado pela consciência de culpa, mas veja que coisa curiosa, naquele momento ele tira a própria vida pelo suicídio, culpado que estava pelaquela cena horrível. Mas naquele momento, por incrível que pareça, ele faz uma mudança, um início de uma mudança. Falava no início que quando somos atingidos pela consciência de culpa, é o início da nossa mudança. Quando o arrependimento brota nos nossos corações, é o início de uma mudança. Mas às vezes demora muito, porque nós precisamos arcar com as consequências perispirituais que ficam no nosso corpo e nos impregnam em outras reencarnações. Quando Juliano desencarna, vários daqueles espíritos que haviam sofrido pela mão dele, diretamente, ou indiretamente a mando do Cesare Borgia, acabam vampirizando. E ele fica num estágio de, digamos, quase uma morte espiritual, no sentido de um sono espiritual, vampirizado, atormentado, no inferno da própria consciência que abria as portas para essa obsessão entre desencarnados. Além disso, o próprio perispírito, totalmente alterado, fez com que ele tivesse quase 200 anos de tentativas de reencarnar sem conseguir. Abortos espontâneos. Até que mais ou menos em 1700 ele se reencarna com um retardo mental, hoje deficiência intelectual grave, além de deficiência física, como consequência de toda a sua tirania, de toda a sua perturbação, de todo o seu caurava que predominava naquele momento, todas as suas trevas que predominavam naquele momento. Aquela existência muito curta, que acaba servindo para o início de um processo expiatório, culmina em outras existências em que ele reencarna como espírita pela primeira vez e consegue fazer algo, mas muito pouco ainda. E só consegue fazer uma mudança quando, mais ou menos no século passado, agora, ele se reencarna no centro do país, em Mato Grosso, antes de ser dividido entre Mato Grosso do Sul e Mato Grosso. No Mato Grosso do Sul, ele acaba conhecendo, mais uma vez, a doutrina espírita. Agora vem com o nome de Lucian, nome fictício, ou Lucien, e reencarna-se conhecendo a música, um exímio pianista, com 5 anos, tocava piano, com 16 anos, quando o Divaldo o reencontra nessa existência, tinha ganho prêmios de concertos de Chopin, e tinha um desejo muito ardente de juntar a música com o espiritismo. E esse desejo ardente de juntar fez com que ele fizesse planos muito bonitos, né? Planos de poder tocar em concertos como vocês viram aqui lindos, né? E depois, atraindo o público, poder fazer palestras espíritas. Mocidade Espírita foi o caldo inicial desse jovem que encontrou, né, na
antiga condessa Isabel Lunardi, uma mãe espiritual, agora com o nome de Maria Edvigem Borges, que se reencarna no sul do Mato Grosso, casa-se mais uma vez com o antigo conde, agora como militar, e mais uma vez enfrenta uma viuvez muito precoce. Ganha psicografia, né? Ela conhece, era amiga íntima de Chico Xavier, e amiga íntima do Divaldo. Quando conhece o Divaldo em uma palestra de mocidades, e o convida. E o Divaldo tinha cerca de 30 anos, quando vai fazer essa palestra, a convite da Maria Edvigem Borges, que havia agora, naquele momento, dirigente de um centro espírita chamado Discípulos de Jesus, que existe até hoje, com 90 anos de existência. Até hoje existe esse centro. E ela, então, chama-o. E quando o Divaldo vai fazer a palestra, está lá esse jovem, Lúcia, pianista, tocando Chopin, e eles se reencontram. Era uma conexão que existia de outras existências. E ali trava um contato. Só que, como nós sabemos, o Lúcio vem a ter lepra. Com cerca de 16, 17 anos, ele tinha 16, o Divaldo tinha 30 anos de idade, e ele tem lepra. Abandonado pela família, vai para o leprosário de Pirapitigui, em Itu, São Paulo, e fica ali 12 anos, né, naquele leprosário, que se torna o campo de evolução pessoal, né? Uma expiação que foi passada com resignação, que, sinceramente, é a principal arma que nós podemos adquirir em uma existência. Perdermos um pouco a nossa rebeldia e adquirirmos um pouco mais resignação diante das dificuldades da vida. Porque, às vezes, os nossos objetivos são muito profundos, são sinceros, mas nós não atingimos ainda a condição perispiritual de podermos ter esses objetivos concretizados. Precisamos fazer outros serviços íntimos, e aquele jovem, Lucien, encontra o contato com Arjuna, né? Simbolizando ali o príncipe Arjuna, na resignação, na lepra, 12 anos, e vem a desencarnar com cerca de 28 anos. O Divaldo mantém contato todos os domingos, né? Mantém um contato semanal, apesar das viagens que fazia, porque, obviamente, ele é abandonado pela família, não é abandonado de Deus. Ninguém é abandonado por Deus. Deus sempre coloca verdadeiros anjos em nossas vidas. Não precisamos de muitos. 1, 2. O Lúcia tinha a Maria Edvigem Borges como sua mãe espiritual, que o mantinha, que o ajudava. Tinha o próprio Divaldo, seu irmão mais velho, naquela ocasião que ele chamava de tio, uma madre do leprosário, chamada Madre Eulália. E com isso, espírita que era, pela segunda vez, conseguiu, na lepra, conseguiu fazer um pouco da amplitude do príncipe Pandava como Arjuna. Eu tive contato com essa história, como contei, quando eu tinha 20 anos. Reencarnei em 85. O Lúcia desencarna mais ou menos em 1970 por ali, com cerca de 28 anos. E era tão ardente, tão dentro de mim, que quando eu fiz contato com esse livro, era como se eu estivesse no livro. Mas na minha cabeça, era como se fosse o Lúcia em espírito ajudando a escrever uma música para orquestra que está no Espiritismo Play, que está no Spotify, que está no YouTube, na atualidade. Porque é curioso, nenhuma revelação pode vir no momento inadequado. Porque quando vem, nós ficamos fixados no nosso passado e isso não nos ajuda. Somente 18 anos depois, quase 19, porque faço 39 dia 10 de maio, daqui a pouco, né? Então, quase 19 anos depois de fazer a palestra, sem nenhuma ideia, é que eu volto para casa e penso, né, dormindo, eu sou esse jovem. Eu me identificava, especialmente na adolescência, era ali todo
todas as aspirações que o Lúcio não conseguiu ter, e eu tinha, enquanto jovem, espírita, de mocidade, começando a fazer palestras com 17 anos de idade, fazendo evangelização, aula de evangelização com 13, e compondo essas músicas com 20 anos. Então eu perguntei para o Divaldo, se era a minha percepção. E ele me falou assim: agora que você voltou ao passado naturalmente, nós poderemos conversar mais largamente. E conversamos na frente de algumas pessoas que moram aqui na mansão, e ele pôde me contar com alguns detalhes outras questões. E eu pensava que isso devia ficar para mim guardado, mas depois, pela primeira vez que contei, foi em Mossoró, num seminário mais fechado, e senti uma energia tão boa. E ele me falou: meu filho, é isso que você também precisa fazer. O que aconteceu aí em Mossoró vai acontecer em outros cantos do país, para contar a história. Com a permissão de revelá-lo, o Divaldo, o Lúcio, hoje Léo, e a Maria de Virgem Borges. Para poder dizer que a reencarnação é um fato, não é uma hipótese. É um fato que pode nos transcender, mas essa transcendência não vem na hora que a gente deseja. Porque nós precisamos alargar um pouco mais o nosso coração para podermos ir galgando espaços. E aí eu comecei a me lembrar de vários sonhos que guardava para mim, e alguns deles conversei com o Divaldo. Mais ou menos nesse período, eu tive um sonho com um cenáculo grande, né? O Divaldo estava na palestra, fazendo, e Joana de Ângeles estava do lado dele. E depois da palestra, eram convidadas algumas pessoas para falar. E eu achava curioso, porque o Divaldo estava muito jovem, né, biologicamente falando, não só jovem do espírito como ele é, mas biologicamente falando. E quando eu era chamado para conversar, ele sorria como se me conhecesse. E a Joana, então, me falava algo e eu não conseguia lembrar. Acordei chorando, com aquela energia tão boa, e contei para ele o sonho. E ele me disse assim: meu filho, eu não sei decodificar o seu sonho, porque no sonho ficava a imagem de uma casa que estava sendo construída, né, uma casa pequena que estava sendo construída. Existiam algumas pessoas na casa, e essa casa fazia parte de um local maior, com muito mato, etc. E eu me via mais velho, né, não tão velho, né, um pouco mais velho do que aquele momento, na liderança ali daquele trabalho. E ele me falava: não sei decodificar esse sonho, mas essa vinculação tem anterioridade, e a Joana, benfeitora, vela pela sua reencarnação. Eu nunca falei isso em nenhuma palestra espírita, nunca falei isso em nenhum canto, a não ser hoje e a partir dessas revelações, porque eu acredito que nós precisamos construir a nossa caminhada. Eu não gosto muito da carteirada espírita, sabe? Sabe o que é carteirada espírita, né? Você tem que fazer sua trajetória, porque às vezes você veio reencarnado para uma coisa, mas você se perturba, né? E essa coisa você só consegue fazer 3 reencarnações depois. E aí depois você vai botar a culpa no médium, né? O médium que errou, não. Foi você mesmo que errou. Não foi o médium que deu uma revelação errada. Então, fiquei em silêncio. Mas quando a Márcia, arquiteta, me mandava o projeto do Centro de Saúde Mental, o Joana de Ângeles, que fui convidado para ficar como gerente médico, junto com a Mônica, e todo esse trabalho eu me emocionei tanto, mas tanto que as lágrimas vieram. E então me lembrei do sonho, que já estava esquecido na minha memória, e falei para o Divaldo: Divaldo, será que aquele sonho é isso? E ele então me fala: sim, você está vivendo a concretização do que você sonhou quase 19, 20 anos atrás. As coisas vêm meio nubladas, porque fé, confiança, não pode ser um roteiro traçado, porque isso seria quase a assinatura de um contrato, né? Eu me entrego a Jesus, mas só se tiver um contrato dizendo que vai dar certo. Mas pode não dar certo, porque pode ser você que se perturbe. Podemos ser nós, geralmente somos nós que nos perturbamos. Eu acredito que fé é quando nós nos entregamos sem
essas garantias de roteiro. Porque, em geral, nós queremos a revelação do que devemos fazer para então fazermos. Queremos o passo a passo do que fazer para então executarmos. É como se nós submetêssemos Jesus à nossa vaidade. Assim, olha, eu me comprometo com o Senhor, agora o Senhor tem que me dar garantia de que eu vou evoluir mesmo, né? De que essas coisas existem. Aí onde é que está a nossa fé? Fé tem uma razão envolvida, mas ela transcende a razão. Porque a gente precisa construir fé em nós. Cicatrizarmos as nossas feridas do passado, tirânicos, psicopáticos que éramos, para podermos construir uma nova história. A fé, portanto, é uma construção não só para o divino, mas uma fé nas nossas potencialidades, com humildade, mas com confiança de que nós não somos tão perturbados como éramos no passado. E aí vamos dando um passo de cada vez. E naturalmente, se tiver de acontecer, as revelações chegam. Eu nunca tive nenhuma revelação concreta, a não ser nos últimos tempos, porque já eram, na verdade, passos concretizados, passos dados, e aí vêm as confirmações. Nunca perguntei nada específico a priori, Divaldo, me diga aí o que é que eu tenho que fazer. Nunca perguntei isso. Agora, quando vem alguma coisa na minha cabeça, até para não me achar meu... Né, porque tem aqui distúrbio mental ou mediunidade. Pode ser eu o distúrbio mental, né? Então, para checar, eu pergunto. Me lembro de uma situação aqui na Bahia, que eu estava em Barreiras fazendo uma palestra, numa semana espírita. E me lembro de um benfeitor, né, um psiquiatra, e ele falou assim, mande uma mensagem para o seu amigo médio baiano que você tem que confiar mais. A sua confiança é muito pequena, você tem que confiar mais. Mas não manda uma mensagem assim perguntando, ele manda que eu vou aparecer para ele e vou confirmar, porque a gente precisa de você confiando mais. Bem, eu mandei, mas eu mandei assim, Divaldo, tem tal pessoa, né? Ele foi professor da universidade onde eu sou professor, as pessoas estão achando parecido o meu trabalho com ele, estavam achando mesmo o trabalho parecido, o pessoal não espírita, o pessoal da academia, da ciência. E aí, enfim, se o senhor tiver alguma revelação sobre ele, eu gostaria de saber. Não falei que o espírito ia aparecer para ele e confirmar. Depois de uma semana, o Divaldo manda, confirma a sua percepção. Quem me trouxe foi o próprio espírito que apareceu e disse que você tem que confiar mais. Não é possível que não seja mediunidade, né? Ou então vai ser um delírio compartilhado. Porque tem folia D, né? Às vezes tem um delírio pessoal e tem um delírio como não é possível, eu não falei, né? Então, assim, existem esses testezinhos que eu não estou testando ninguém, mas testando a minha fé, entende? Para ver se a gente não está meio perturbado também, porque a gente é desejo, às vezes, de fazer algo. Então, com o tempo, as coisas foram acontecendo e eu fui entendendo o contato, fui entendendo o carinho, fui entendendo a vinculação, por exemplo, de um momento em que eu estava numa palestra no Medinesp, em Alagoas, e acabou a palestra, eu fui dormir, e veio-me no sonho, nitidamente a cena de um suicídio, e não só um suicídio que eu havia cometido, mas também eu ficando como se fosse sufocado, e não sabia por onde, é como se eu estivesse enterrado vivo, e não sabia como, mas lembrava-me que um raio de esperança veio quando veio a noção de Jesus, através da música, porque na minha existência reencarnatória, não tenho dúvida que foi a música primeiro que despertou a sensibilidade, para depois vir a fé. A música despertando os canais da alma, para depois vir a conexão com o divino, um pouco mais apertada. E me lembrava dessa cena, e eu conversei com umas pessoas na época, e não, acho que você está se impressionando, tal. Mas quando você vê a cena que o Juliano desencarnou, é a mesma cena que eu tive no sonho. Eu achei curioso quando eu entrei no hospital psiquiátrico a primeira vez, o Ulisses Pernambucano, e todo hospital grande, né, que era antigamente o manicômio, né, como assim os manicômios da lepra, os manicômios da loucura, todos eles são muito parecidos, são verdadeiras cidades,
O Ulisses Pernambucano hoje não é um manicômio, né, se transforma, mas guarda aquela característica. E eu achei extremamente curioso, porque eu decidi fazer psiquiatria lá. Antes eu pensava que ia ser neurocirurgião ou neurologista, havia feito PIBICS, né, em pesquisa científica em neurologia, mas quando eu entrei no hospital, eu me senti em casa. E eu, para você se sentir em casa, né? Para ter tanta intimidade assim com o hospital, né? E aí fiquei, né, nesse hospital. Escolhi fazer a residência nesse hospital. E curioso, nas primeiras noites, quando eu voltava para casa, eu sentia, escutava, né, como se fossem vozes, sabe? É até difícil falar isso, né, porque não vão dar diagnóstico e vão... Mas eu sentia a influência, rapaz, dos espíritos. Eu fiquei, como é que vai ser isso? Mas eu sentia no início. E como contei para o Divaldo, para o Mário também, num jantar, o primeiro mês, depois já formado, né, como médico, e no primeiro mês da psiquiatria, eu me recordo que o primeiro mês, sem ser exagerado, todas as noites, eu tinha um desdobramento ruim, perseguido, enforcando-me, né, as pessoas me enforcando e me chamando de miserável, como se fosse para desistir. Todo mês, né? Até que no final eu falava assim, rapaz, de novo, não é possível, de novo, deixa eu dormir pelo menos 7 horas em paz, né? Miserável todos somos, né? Então chame outra coisa, porque você vai se acostumando com os impropérios. Enfim, um mês inteiro. Graças a Deus as coisas foram modificando, mas às vezes os espíritos que nos perseguem, eles vão logo no início do trabalho. Quando você ainda não tem raiz profunda para você desistir. Por isso, eu queria fazer mais uma vez o apelo aos tarefeiros do movimento espírita, o espaço para os jovens. Biologicamente falando, para eles terem raízes, para quando o mercado de trabalho aparecer e os problemas aparecerem, eles têm raízes no espiritismo. E não importa se é na tribuna, não importa se é na mediúnica, não importa se é num leprosário. O importante é que essa vida seja uma vida vivida com fé, para que a gente possa mudar o patamar de visão espiritual que a vida nos convida. A benfeitora, que depois se mostrou uma benfeitora, e o Divaldo confirma o nome dela, e me disse que eu podia contar, me disse assim, né, depois de Mossoró, meu filho, contra o escudo da renúncia, nenhuma arma das trevas consegue penetrar. Na nossa batalha íntima e nossa batalha do Evangelho, nós temos algumas armas. Uma delas, eu acho muito interessante, o escudo da renúncia. Porque com a renúncia, nós podemos ficar livres do que Epicteto dizia no seu livro manual, né? Na verdade, seus discípulos anotaram. Ou você tem felicidade, ou você tem reputação. Porque a reputação depende das pessoas que estão escutando você. Felicidade é uma construção mais íntima. Então, a proposta de Epicteto, a proposta estoica, é a gente renunciar à reputação para criarmos uma realidade de renovação interna. Essa é a proposta. E renúncia nos ajuda a podermos nos calar, a podermos silenciar quando a gente quer revidar, assim como Pedro tentou fazer, e Jesus disse, Pedro, embainha a tua espada. Quando a gente ainda caurava demais, tenta se proteger, e a renúncia nos fala do silêncio. O trabalho, se tivesse de ser feito, ele aparece. Não precisa que a gente fique tão angustiado, porque ele não precisa ser feito nos holofotes do mundo. O trabalho principal é o trabalho íntimo, que nos faz com que a gente possa travar uma nova conexão com o divino, onde quer que nós estejamos. Então, a renúncia quebra o poder de qualquer perseguição. Ao lado disso, eu penso de mim para comigo, podemos usar uma espada,
além do escudo, nós podemos usar a espada. E na minha percepção, a espada se chama gratidão. Porque gratidão consegue penetrar o mais íntimo do coração das pessoas e da nossa intimidade. Com gratidão, nós construímos humildade, porque entendemos que nós não somos autossuficientes, precisamos do outro. Aristóteles não gostava de gratidão. Ele dizia que para uma pessoa autossuficiência, a gratidão era degradante. Perceba, porque o autossuficiente acha, iludidamente, que ele se basta. E a gratidão nos mostra que precisamos do outro, de uma resposta, de uma carta, de uma palavra amiga. Precisamos, portanto, da ajuda para podermos nos reerguer. A Arjuna conversa com Krishna, conversa com um conselheiro, que os nossos conselheiros não sejam maquiavélicos, que os nossos conselheiros possam ser aqueles que estão à frente do trabalho de Jesus. Eles não são os comandantes, o comandante é Jesus, mas eles se tornam os generais, se tornam aqueles que estão à frente, que estão na vanguarda e precisam sim, humildemente, daqueles que estamos como soldados, ainda que precisamos aumentar a nossa patente nessa batalha da vida, nessa batalha do Evangelho, ter humildade de escutar. Por isso, com gratidão, todos nós estamos aqui para dar o nosso preito de gratidão a esse verdadeiro general, que não é o comandante, porque comandante Jesus, mas que se torna, elevando-se a patente, aquela referência essencial para todos nós que somos pequeninos soldados do Cristo. O nosso Divaldo é amigo de todos nós, do movimento espírita. Se eu pudesse defendê-lo com unhas e dentes, eu chamaria renúncia que ele traz todos os dias do silêncio. Um homem que se dedica a uma causa todos os dias, 97 anos. Que eu tive a oportunidade de reencontrar mais uma vez. E eu vindo hoje para cá, conversava com minha filha. Minha filha, eu tenho que ir para o aniversário de um amigo. Ah, é, tio? É, pai. E ele vai fazer quantos anos? E eu falei, esse amigo vai fazer 97 anos. Ela ficou impressionada. Tudo isso, pai? Aí eu falei, é. E o senhor conhece ele há muito tempo? Eu falei, há um pouco de tempo. E aí ela está vendo um desenho chamado Avatar. Olha que oportunidade de falar de reencarnação. Eu não perdi a oportunidade. Conheço, minha filha. Você sabe que eu já reencarnei e conheci ele antes? Foi mesmo, papai? E ele tinha que vida? Era a mesma vida. Veja, ele tem 97 anos. Papai tem 38, vai fazer 39. Então papai morreu bem novo e reencarnou de novo. E está conhecendo ele novamente. Foi mesmo? Como é que você encontrou ele? Como é que ele encontrou você? Ah, é porque ele era amigo de Dona Niná, fundadora do Centro Espírita que eu nasci, que eu vim com lei, o Neil, uma médium notável. E pelas cartas, eu me lembro jovem, mais jovem do que agora, né? As cartas recebidas por ele eram um estímulo, né? Era um estímulo, e quando eu fui reler ultimamente, eu fui percebendo que ali já tinham algumas mensagens, porque todo bom terapeuta, e Joana é uma grande terapeuta, né? Impressionante, eu sempre li muito Filomeno de Miranda, sempre li muito André Luiz, Leon Denis, e Joana de Ângeles li livros espaçados. Mas comecei a ler a série psicológica do início. Impressionante, Jesus e a Atualidade. Leia um autor chamado Byung-Chul Han, coreano, filósofo, que hoje faz um sucesso danado muito bom, Sociedade do Cansaço, Sociedade Paliativa, Sociedade da Transparência. Só que muitas coisas que ele diz hoje, a gente encontra a Joana falando, se não me engano, em 89. Numa antecipação extraordinária. E você vai podendo fazer os links com o Evangelho. Então é uma grande terapeuta que tem paciência, porque para você entrar num set, se a vida fosse, né, um consultório de terapia, a gente precisa entender que tudo tem o seu tempo para acontecer. Quando as revelações vêm muito cedo, nos trazem fixação. Eu me recordo de um
paciente que pedi para contar, com esquizofrenia. E ele, 12 anos mais ou menos, 10 anos, ficou com a ideia de suicídio. Eu fui um suicida. Eu fui um suicida. Por quê? Ele foi para um centro espírita e deram essa revelação para ele. E ele ficou fixado nessa ideia. Um risco de suicídio grande. E depois de muita persistência, de medicação adequada também para diminuir essas ideias, eu achei fantástico quando ele chegou e eu falei, posso contar para o povo? Conte, doutor. E aí ele chegou e falou assim, doutor, o senhor sabe que eu não penso mais nessas coisas, porque, veja, todo mundo é perturbado, né? Eu achei fantástico, assim, porque é verdade, né? Você é perturbado, né, doutor? Eu falei, sou. Todo mundo tem um passado, né, doutor? Tenho. E ele, pois é. Mas se a gente fizer muito bem feito, os benfeitores ajudam, né, doutor? Ajuda. E ele falou assim, né, em determinado momento, você sabe, doutor, que tem um amigo meu que é um pândego. Pândego é um fanfarrão. Eu nem sabia o que significava. Aí ele me explicou assim, é um brincalhão. Aí o que é que ele fala? Ele fala assim, fulano, vou falar as palavras dele porque tem um sentido. Fulano, tu tem cara de doido. Aí o rapaz, ele fala assim contigo. Ele fala, doutor, mas não ligo não, sabe por quê? Porque eu pego carona de graça com ele. Eu achei fantástico, né? Ele pensa que me enrola, mas eu é que enrolo ele. Eu não pago o Uber. Veja que coisa fantástica. Aí a mãe foi lá preocupada com ele. E eu falei, olha, seu filho está ótimo, está sorrindo, brincalhão, né? E eu falei as coisas que ele colocou. E aí ele falou assim, eita, doutor, agora eu vou virar autor de livro espírita, viu? Porque eram as mensagens assim, se você fizer bem, né? Ou seja, o resumo, eu acho que esse é o resumo. Todos nós temos o nosso passado. Mas não precisamos ficar presos nele. Podemos fazer o que Edith Piaf propôs. Non, je ne regrette rien. Eu não me arrependo de nada. Non, rien n'est rien. Nem o bem que me fizeram, nem o mal que me fizeram. Nem o bem que eu fiz, nem o mal que eu fiz. Porque tudo o que aconteceu me trouxe aqui e agora. Não, eu não me arrependo de nada. Eu olho para o passado e dou risadas para poder começar minha vida agora. Edith Piaf, aquela voz de rouxinol triste, vem para a vida com muita dificuldade. A mãe a abandona, vai ser cantora, artista. Ela é criada aos 2 anos pelo pai. Não sofre abusos do pai, mas uma dificuldade na existência. Mais velha, adolescente, segue os caminhos da mãe. E tem aquele sonho da mulher daquela época, de uma vida rosa. A primeira música que a torna famosa é La Vie en Rose. A ideia de ter uma vida rosa, o paraíso na terra, a vida tranquila. E as decepções foram se somando, e ela tinha depressão, talvez tivesse transtorno bipolar, mas não tinha remédio na época, não tinha tratamento. O remédio que ela encontrou foi álcool. E além de depressão, ela entrou no alcoolismo. E aí estava cirrótica, né? A carreira foi expandindo, depois ela não canta mais A Vida Rosa. Uma outra música famosa é o Hino ao Amor. Um hino já melancólico, de decepções, mas que fala assim, Deus reúne no infinito aqueles que se amam. Veja a ideia, não é mais o paraíso na terra, é um paraíso mais além, de alguém que estava amargurada pela vida e pensavam que ela estava no ostracismo quando um compositor mostra para ela, non, je ne regrette rien. Ela volta, você pode botar no YouTube, tem a cena do filme da Edith Piaf, mas também tem ela cantando, emagrecida, cirrótica, adoecida, encontrando a força e dizendo, eu não me arrependo de nada. No sentido de não ficar fixado ao arrependimento importante, para podermos sair do estágio da psicopatia e entrarmos num eixo de iluminação. Para podermos fazer com que os príncipes pândavas prevaleçam nos Kauravas e hoje, um pouco mais fortalecidos, possamos articular o nosso lado luz com as sombras, como Jung coloca, e podermos trazer as sombras a nosso favor. O Juliano nos ensina a coragem, mas uma coragem destrutiva.
O Lucien nos ensina alguma resignação. E os dois poderiam então se juntar e formar uma nova etapa na existência. Desde que nós não fiquemos nas lamúrias do que se foi, porque é uma fixação, nem na lamentação do que já foi. Poxa, era tão bom o passado. Eu queria o passado hoje, com a saudade, a melancolia, porque não é mais o paraíso que nós desejávamos, que era antes, porque alguém se foi. Hoje é o nosso tempo. Se ela fosse reencarnacionista, ela diria com mais convicção ainda: a minha vida começa agora. Temos a bênção do esquecimento, a bênção de um novo começo, para podermos sairmos da fixação e adentrarmos em um novo patamar. Até lá, que possamos, aos poucos, travando essa batalha íntima, mesmo que não entendamos tudo, mas podermos cantar como Castro Alves o fez. Há mistérios peregrinos, nos mistérios dos destinos, que nos mandam renascer. Da luz do Criador nós nascemos, múltiplas vidas vivemos, para a mesma luz volver. Mas buscamos aqui na humanidade as verdades da verdade, sedentos de paz e de amor, porém, meus mortos-vivos, nós somos míseros cativos da iniquidade e da dor. É a luta eterna e bendita em que o espírito se agita nas tramas da evolução. É a oficina onde a alma presa forja a luz, forja a grandeza da sublime perfeição. É a gota d'água que vai caindo no arbusto que vai subindo, pleno de seiva e verdor. Ou o fragmento do estrume que se transforma em perfume na corola de uma flor. A própria flor que terna, expirando, cai no solo e vai fecundando os chão duros que produz. Mas nesse cair, ela deixa um aroma leve nas aragens que passam breves nas madrugadas de luz. É a rija bigorna o malho, pelas fainas do trabalho, a enxada fazendo o pão. Ou os